Eu vou pedir à irmã Leia, nossa promotora regional, que comece orando, colocando esse tempo diante de Deus e fazendo um agradecimento especial. Nós temos orado alguns dias pela irmã Valtemira, mãe da Joyce, da Viviane, e hoje a gente teve essa notícia maravilhosa que ela já está no quarto. Isso é sinal que ela está melhorando cada dia mais. E vamos continuar orando, né, pela recuperação total dela, mas já agradecendo o que Deus já tem feito e com certeza vai continuar fazendo. Então, Leia, você abre seu microfone e ore para darmos início, por favor. Ok. Querido Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos reunidas para tratar de assuntos do teu reino. Neste momento, ó Deus, nós queremos agradecer, ó Pai, a franca recuperação, Senhor, da mãe da Joyce. Ó Deus, obrigada, porque ela já está melhor e nós te agradecemos. Sabemos que são vitórias espirituais na vida da Joyce, na vida da sua mãe, na vida de todas nós. Queremos agora, Amém. Senhor, te agradecer por todas as demais bênçãos, ó Deus, as recuperações, o teu consolo aos enlutados, ó Deus, as nossas queridas que partiram. Nós te louvamos pela vida delas e te agradecemos pelo privilégio de tê-las conhecido e muitas até Amém. convivido bastante tempo. Nesta hora, Senhor, nós queremos pedir por esta reunião, que o Senhor nos abençoe, ser com a preletora, ó Deus, ajude-nos a compreender e a apreender, Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas através destas aulas. Em nome santo de Jesus, Amém. aqui, ó. Amém. Amém, Senhor, amém. Eu gostaria de passar a palavra agora para a nossa Soraya. Ela vai dar continuidade. Hoje nós estamos encerrando esse módulo com ela de 2 aulas. Eu tenho certeza que, como foi na semana passada, será abençoador também para nossas vidas. Então, Soraya, a palavra está com você. Boa noite, todas as irmãs. Boa noite, Isilda, irmã, amiga, querida de muitos anos, muitos anos. E temos uma trajetória de amizade, de afetos, de atravessamentos de pessoas, né? Da região dos lagos, família. Então, Pela metade? Tá bugada, ó. a Márcia Cici, seu microfone está aberto, Márcia. Márcia Cessi, é isso? Massa Cécia. Soraya, abaixa um pouquinho sua tela para a gente ver seu rosto. Isso. Assim? Assim. Ah, tá. Boa Ok. noite. E agora? É porque eu não me vejo, né? Eu não me vejo. Tá, agora vocês estão me vendo? Estão me vendo? Sim. Ah, então ótimo. Perfeito. Então vamos dar continuidade, né? Eu estava saudando as irmãs, a Isilda querida, e hoje é o nosso segundo dia de aula. Nós batistas temos uma tradição, né, de formação continuada, estudando a Bíblia, nos diversos contextos socioculturais, e a Isilda disse também, né, que eu tenho uma formação, e essa formação me leva muito, primeiro na área de educação, né, a me preocupar com essa formação continuada, seja em que âmbito for, de qual profissão seja, e muito mais no nosso meio eclesiástico, de comunidade cristã, de igreja. Nós precisamos desse espaço formativo que não tenha fim, e ouvindo as diversas pessoas com as suas experiências, claro, sempre como os cristãos da Bereia faziam, né? Assim que começou o movimento de ampliação do cristianismo, levar a mensagem de Jesus,
Quando Pedro, Paulo iam pregar na Bereia, vocês sabem qual era a atitude dos irmãos e das irmãs. Deixava a Torá aberta e, não obstante ser Paulo, ser Pedro, que estavam ali pregando a mensagem de Jesus, eles comparavam com a Torá. Então, eles tinham um senso crítico muito bom. Nós não podemos perder esse senso crítico, seja quem estiver pregando, certo? Então, nós vamos continuar com a nossa linha de raciocínio. Semana passada nós falamos muito do mundo, ou dos mundos, das culturas antes de Jesus. Era uma cultura patriarcal, era uma cultura voltada para uma atenção, uma valorização, na verdade, uma supervalorização masculina em detrimento da mulher, da criança. E quando Jesus vem, e hoje nós vamos focar mais ainda nas características de Jesus como líder, como nosso mestre, como nosso Senhor, como ele mudou o cenário feminino. E claro, Soraya, tudo aconteceu naquele contexto? Não, não, a gente sabe que não. Paulo era muito ortodoxo, então ele tinha hábitos bastante da escola ortodoxa judaica também, né? E romana, então ele era muito firme, inclusive na comunidade dele, ele dizia que as mulheres não poderiam se manifestar, enfim. E tudo isso nós precisamos ler dentro do contexto bíblico, para que a gente não saia criticando, né? A história que está narrada na Bíblia por conta de equívocos, de falta de instrumentalidades históricas, para que nós entendamos qual o contexto que Jesus e todos os discípulos falavam. Bom, Joyce, pode colocar, por gentileza, os slides. Tá, no bloco 2, já dissemos, né? Nós vamos iniciar aí com numa linha cronológica, numa linha reflexão, considerando todos os ensinamentos que Jesus deixou, certo? O mundo antigo era o mundo masculino, as mulheres, então, não tinham a devida. Vimos isso. Pode. E essa gravura aí, por que você colocou, Soraya? Porque essa gravura foi muito mal utilizada, né, pelo movimento feminista. Essa gravura que a gente sempre vê em movimentos feministas não foi criada nos Estados Unidos. Os homens estavam na guerra, né? As mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, e a história diz que foi para um momento, foi para um movimento institucional. As mulheres, elas sabiam o que fazer, mesmo quando os homens não estavam presentes nas oficinas de carro, né? Então, os Estados Unidos teve esse movimento também. Depois, essa foto sumiu e voltou nos anos 60 com o movimento. É só contando um pouquinho da história, porque a gente sempre vê essa imagem e muitas de nós pode não saber, né? Pode passar, Joyce, por favor? O bloco 2, então, vai falar do lugar na família, na mulher, né? Mesmo sob forte estrutura patriarcal, Jesus restaurou o papel da mulher na família, destacando sua dignidade como filha de Deus, mãe, educadora. Jesus, reconheceu o valor da mulher como parceira no lar, não como uma serva do lar, mas como uma parceira. E a referência bíblica, né, é lá em Lucas. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Jesus deu visibilidade para as mulheres. Ele queria que a sociedade local da época enxergasse a mulher, não só visse, mas enxergasse nos diversos aspectos.
social, cultural, das demandas de uma mulher. Depois, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele implicando a influência de Maria, né? Uma mulher piedosa em sua formação. Então, isso nunca mudou muito, né? Os nossos filhos sempre foram mais... a educação de um filho sempre teve muito mais nas mãos de uma mulher, e há que se considerar o contexto histórico, né? O fato das mulheres terem ido para o mercado de trabalho muito tarde, e algumas mulheres ainda não foram, né? Escolheram, não tiveram como entrar no mercado de trabalho e tiveram mais tempo com os seus filhos. Não há nada de errado nisso, a não ser quando as mulheres, de fato, sufocaram as suas vocações, os seus dons, para servir de uma forma mais ampliada à sociedade, e não puderam. Mas, fora isso, é uma questão de opção, né? De escolha, pode ser uma questão de escolha. Nada imposto é bom. Quando nós podemos escolher o lugar que nós queremos estar, isso sim tem a ver com a liberdade verdadeira e digna que Jesus nos trouxe. Pode passar, por favor, Joyce? Bom, o lugar da mulher na sociedade, né? Jesus desafiou abertamente as normas sociais ao conversar, ensinar, defender mulheres publicamente. A mulher samaritana é um exemplo. Não só mulher, mas ela era estrangeira, rejeitada pela sociedade judaica. E a referência bíblica é João 4,7, né? Vejo uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha só, né? Sempre humilde. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Olha que coisa linda, né? A própria mulher se sentiu valorizada com um homem falando com ela, né? E ela, uma estrangeira ali, se sentindo rejeitada. Pode passar, Joyce, por favor? O lugar na vida religiosa também, Jesus incluiu mulheres, né? Como, digamos, né, como discípulas da sua época, né, porque elas o seguiam, aprendiam, até mesmo financiavam o seu ministério, né? Então, elas não eram oficialmente discípulas, mas nós cremos que eram, em certo aspecto, sim. Então, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, quando Maria está aos pés de Jesus aprendendo, diferente da Marta, que está envolvida na cozinha, com os afazeres domésticos. Jesus ressalta ali, faz um elogio às mulheres que gostam de aprender, como vocês aí, né? E eu também, que tiram um tempo à noite, desliga a televisão, desliga a internet, enfim, outras coisas que estejam passando, até interessantes, mas reservam tempo para pegar o bloco, a caneta, a Bíblia e escutar de forma contínua sobre a formação do caráter feminino à luz dos exemplos de Jesus Cristo. Então, Jesus hoje poderia estar aqui nos elogiando, né? Aliás, ele está nos elogiando, porque nós estamos com um caderno e um lápis à mão, aprendendo, anotando, rabiscando, assinalando alguma coisa, destacando uma palavra, uma expressão, uma frase que nos chame a atenção, que fale ao nosso coração, ao nosso pensamento. Jesus, então, valida a decisão de Maria de aprender, rompendo a ideia de que o lugar da mulher era só na cozinha. Claro que muitos de nós não lê a Bíblia dessa forma, né? Com esse olhar de dizer, não, Jesus não queria as mulheres na cozinha naquele momento, ele queria no banco, aprendendo, com caderno na mão. E sempre é tempo, não importa a idade que tenhamos, sempre teremos alguma coisa para aprender, para reformular dentro de nós. Coisa triste, né? A gente chegar bem lá no finalzinho da vida da gente e dizer que a gente pensava, igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, fui sempre assim e vou morrer assim, com a síndrome de Gabriela. Lindo a gente ver mulheres
Hoje a gente não pode nem dizer de cabelos brancos, né? Porque tem muita mulher nova que está aderindo aos cabelos brancos. 30 anos aí a gente já vê mulheres já querendo deixar os cabelos brancos. Antigamente a gente falava, né? Vamos aprender com as mulheres de cabelo branco, mas hoje, né, elas são muito jovens também, né? Então, vamos aprender com as mulheres mais experientes, que as mulheres mais experientes também podem aprender que o lugar delas é onde elas querem estar. Se elas não querem estar na cozinha, agora, nesse momento, onde os companheiros estão chegando do trabalho, os filhos estão chegando do trabalho, eles podem ir para a cozinha servirem-se. E a mulher pode ficar sentada como vocês estão, olha que luxo. Para outras culturas, para outras épocas, isso seria inadmissível. Uma mulher, às 8 horas da noite, está sentada estudando, enquanto os companheiros filhos estão servindo-se sozinhos. Então, olha que mudança, né? Até no olhar dos homens, né? Até no olhar dos homens, que valorizam mulheres que estão sempre aprendendo, que ampliam seus repertórios de pensamento, de fala, de narrativas, tem sempre um ponto para discutir, traz sempre uma ideia nova sobre alguma coisa, sempre diz, olha, eu li isso e reformulei meu pensamento, não importa se tem 80, 90 anos, reformulei meu pensamento, porque eu estou lendo a história junto com as escrituras. Lembra de Paulo, né? Traz os meus livros. Ele sempre queria estar com a Torá, os ensinamentos que ele teve de Jesus e os livros acadêmicos dele, porque Paulo era um acadêmico, ele era um homem muito culto, ele sabia muito de filosofia, ele sabia muito de história. Então, pode passar, por favor, Joyce? A mulher como esposa, né? Jesus mostrou sensibilidade ao tratar casos que envolviam o casamento, ao falar sobre adultério, divórcio, tratar a mulher com respeito, protegendo da exposição e da opressão. Quando ele diz em João 8:7, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Isso vale para outros contextos, domésticos inclusive. Quando, em outros tempos, os homens eram talvez mais contundentes, né, nas relações familiares, porque a sociedade os criava dessa forma, muitas vezes eles não viam erro em si mesmo, mas via na esposa, na forma como a esposa fazia o alimento, da forma como ela, às vezes, não conseguia dar conta da casa, da roupa passada, tudo. E hoje a mulher pode dizer, né? Você atire a primeira pedra se você não tiver um erro doméstico também, né? Eu tenho erros domésticos, falhas domésticas, mas você, com certeza, também você tem. Lembre que quando você estiver falando do seu filho, você está falando de você também, pai, marido, companheiro, porque os filhos devem ser educados vossos por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. O divórcio não era aceitável. Então, Moisés só permitiu por causa da dureza dos corações. E aí, Joyce. A mulher no período de Jesus, as contribuições de Jesus para a valorização da mulher. Nessa parte aqui, eu quero. Tem toda assim a mulher no contexto da luz, que vocês conhecem muito bem, mas é sempre muito bom relembrar. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque a gente está falando desse caráter pedagógico de Jesus, nosso mestre. Jesus tem esse caráter pedagógico, ele ensinou de diversas formas. Ele conversava com pessoas cultas, como Nicodemos. Nicodemos era um homem extremamente culto, entendia muito de filosofia, mas quando Jesus falou com ele em metáforas, ele não conseguiu entender. Jesus falou metaforicamente, você precisa nascer de novo. Ele não entendeu que era uma fala metafórica e espiritual. Ele levou ao pé da letra, ele não conseguiu subjetivar aquela expressão de Jesus. Então, ele
cultura, com toda a intelectualidade dele, ele se volta para Jesus e pergunta, humildemente, ele estava sendo muito verdadeiro ali, mas Jesus, como assim? Eu devo, como eu, com a idade que eu tenho, eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Como isso seria possível? Ele não conseguiu entender que Jesus se referia de uma forma a dar um exemplo, né? Metaforicamente. Jesus falava sobre metáforas, Jesus falava através de parábolas, numa tentativa, no esforço de se comunicar com todas as pessoas. E não só as pessoas que eram cultas como Jesus. Jesus sabia tudo sobre lei, Jesus sabia tudo. Ele conversava aos 11 anos com doutores da lei, que eram, hoje seriam advogados. Então, é importante dizer que ele tem muito a reafirmar, na verdade, reafirmar, que Jesus sempre tem muito a nos ensinar. E nessa onda aí, vamos surfar aqui um pouco em algumas características de Jesus que nos ensina como líderes mulheres que nós somos. Mateus 11:9, vocês podem anotar, Mateus 11:9 é extremamente claro como Jesus reivindica para si mesmo uma condição de humildade. Jesus sabia que ele era Deus, ele era humano, mas que também era Deus, então ele era humilde. Ele diz, então, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Humildade profunda, às vezes, é o que nos falta. Nem profunda, humildade já nos falta. E onde tem muitas pessoas, eu não vou dizer mulheres, porque às vezes o preconceito diz, onde tem muita mulher, tem muita fofoca, né? Isso é muito feio da gente dizer, porque nós estamos, de alguma forma, usando de preconceito contra o nosso próprio gênero. Então, aonde tem pessoas, eu vou reafirmar, tem problemas. Imagina, nós somos um grupo de várias regiões do estado, várias regiões. Eu, por conta do meu trabalho, viajei os 92 municípios, eu conheço os 92 municípios, pela assistência social. Eu sou aposentada do estado, né? Então, trabalhei muitos anos viajando pelos 92 municípios, dando formação para as equipes técnicas. E então, todas nós sabemos quão diferentes são os hábitos. Por exemplo, de quem está lá perto do Espírito Santo, Varriçai, lá no norte do estado, aliás, noroeste do estado, certo? Varriçai, divisa com o Espírito Santo, o interior do Espírito Santo. A diferença de quem está no Rio de Janeiro, na capital, na Baixada Fluminense, é muito diferente. Muito diferente. Então, há que haver humildade. Porque ninguém consegue aprender num contexto de arrogância, onde um se sente melhor do que o outro, ou uma se sente melhor do que a outra, onde há competição. Eu digo competição que possa atrasar os processos, prejudicar os processos de crescimento de uma mulher. E olha, quem vai chegando e é um pouco menos experiente, observa que as mais experientes, que deveriam ter um senso de humildade maior, onde que pudessem nunca se autoelogiarem, né? Porque é tão feio, né, a gente se autoelogiar o tempo todo. O que Jesus fez aqui não foi um autoelogio. Jesus estava descrevendo o caráter de Deus que ele tinha. Ele diz: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Quem é que pode dizer isso? Eu, você, nós podemos dizer isso? Olha, mulheres, aprendam comigo, porque eu sou mansa e sou humilde de coração. Eu não tenho coragem de dizer isso. Mas as pessoas precisam reconhecer isso em nós. Não é a nossa fala
que vai validar o nosso comportamento. São as nossas atitudes que devem validar as nossas próprias atitudes, o nosso próprio jeito de ser. Então, é inadmissível que uma mulher líder cristã seja orgulhosa, arrogante, que não ouçam as pessoas, que não ouça orientações, que não se submeta. Nossa, eu tenho muito mais experiência do que ela. Isso já não é da ordem de Jesus, esse pensamento. Se você tem esse pensamento, pede ao Espírito Santo que ele muda. Entra no teu quarto, ora, porque ele pode mudar. Sabe por quê? Geralmente a gente ora muito por coisas, né? Cura minha mãe, cura meu pai, cura meu tio, cura minha avó, dá um emprego para o meu neto, dá um emprego para o meu filho, tão esforçado. Me ajuda a comprar casa, Deus, e nas nossas reuniões de oração. Mas por isso que às vezes é bom a gente ter duplas muito íntimas de oração. Sabe por quê? Porque a gente para de pedir coisas. A gente começa a pedir para que Deus nos transforme. Transforme nosso coração orgulhoso, que se disfarça, né? E as pessoas percebem a si mesmo quanto que nós somos vaidosas, orgulhosas, prepotentes. Então, em Mateus 11, 29, Jesus dá uma aula, uma pós-graduação de como nós devemos nos portar diante da vida, diante das pessoas, diante dos grupos. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Depois, lá em João 15, 5, Jesus vai falar de dependência do Espírito Santo. Toda mulher cristã, líder, no caso, ela é dependente do Espírito Santo. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 25. Dependência do Espírito Santo. Eu não tenho que depender do elogio de ninguém. Eu não posso depender, e vocês não devem depender, do reconhecimento de algumas pessoas, pelo menos. Tá? Porque ninguém vive sem reconhecimento. É muito difícil viver sem um reconhecimento. Imagina uma mulher dentro de casa, tá? Dentro do ambiente doméstico. Ela faz a comida todos os dias. E todos os dias tem uma crítica. Nunca tem um elogio. Agora vamos lá para fora. Estuda, se forma e nunca tem um reconhecimento. O líder, o chefe, a chefe nunca diz, olha, o seu trabalho está bom. Parabéns. Então, mas, sobretudo, vamos depender do Espírito Santo. Quando nós sabemos que nós estamos no caminho correto, e isso é muito difícil às vezes, porque a vida é complexa, a vida é cheia de caminhos, a vida é cheia de caminhos, então, muitas das vezes a gente não sabe como caminhar. Então, dependamos do Espírito Santo, que é a bússola. Às vezes a gente esquece disso, né? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Na verdade, coisa alguma que faça diferença na vida das pessoas. Porque a gente pode fazer líderes cristãs tarefeiras. Tarefeiras, cheias de tarefas, cheias de atividades, mas vazias por dentro. Vazias por dentro. Doentes, com a saúde mental em frangalhos. Então, não adianta tantas coisas e essas coisas não estarem banhadas no óleo, né? No Espírito Santo de Deus e essas ações serem transformadoras. Transformadoras. Hoje, as chamadas em muitas igrejas é para ser ricos. Deus nos chamou para ser ricos. Quem é pobre não tem parte com o Espírito Santo, é o que a gente está ouvindo.
Então, nós estamos vivendo numa época que é chamada de pós-modernidade, onde não é demais repetir que nós valemos o que nós temos, não o que nós somos. A marca da roupa, a marca do carro, o bairro onde mora, a cidade onde mora. E nós, mulheres cristãs, precisamos fazer diferença na vida de outras mulheres, no sentido de estimular as mulheres que se sentem menores, inferiores, por alguma razão, nós colaborarmos para a autoestima dessa mulher ser transformada. Nós não estamos falando de essa mulher perder a noção do lugar de onde ela é, de quem ela é. Não, de entender qual é o lugar dela na experiência cristã, na experiência com Jesus, em que ela é transformada. More ela onde morar. More ela no metro quadrado mais caro do Brasil, que é o Leblon, que fica aqui, né, no Rio de Janeiro. More ela no município que o IBGE chegou à conclusão que tem o menor índice de desenvolvimento social, o IDH. Portanto, é um município pobre. Mora ela no município pobre ou mais desenvolvido, essa mulher precisa ter certeza do que ela é. Não obstante, more onde morar, tenha a casa que tiver, vista a roupa que vestir. Não adianta ser bela por fora, bem arrumada, cabelo feito, se são vazias, se somos vazias. Se estamos nos escondendo atrás de uma liderança evangélica cristã, para, de alguma forma, nós termos uma visibilidade. Se essa motivação for vaidosa, não é, as nossas ações não serão transformadoras. A gente vai marchar e não vai sair do lugar. E é muita responsabilidade. Às vezes, a gente até se preocupa, né? Porque a gente vê mulheres tão adoecidas mentalmente, a saúde mental tão adoecida, com tantas questões, a maneira como fala, a maneira como replica, e vemos liderando certos grupos. E a gente diz, nossa, que desastre, que desastre. Mente, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, e nem percebem que estão mentindo, e nem percebem que não estão refletindo o caráter de Jesus em relação à dependência que ele mesmo tinha do Espírito Santo de Deus. Bom, relacionamento íntimo, quando ele diz, né, em João 15:4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Salmo 42:2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí, eu quero apresentar para vocês essa bibliografia também aqui, do James Houston, A Fome da Alma. James Houston foi contemporâneo do C.S. Lewis na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele está vivo ainda no seminário no Canadá, não vou lembrar o nome. Ele foi reitor durante muitos anos nesse seminário, e Vancouver. E eu recomendo A Fome da Alma. A gente está falando, né, que o São Paulo dizia, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e o Jamie Houston vai falar sobre o desejo, que é o impulso vital da vida humana, né? E aí fica a recomendação aqui, tá? Coloquem aí na lista de vocês para a leitura cristã, para a reflexão. Coração de serva, né? Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Mateus 20, de 26 a 28. É uma das lições mais desafiadoras de nosso Mestre Jesus. Quando ele diz, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Como a gente reconhece uma pessoa que tem uma importância social? Quando essa pessoa exercita a humildade, o espírito de serva. Ah, não, porque agora eu cheguei onde eu estou,
na igreja, com esse cargo, na União Feminina, seja onde for, e as mulheres têm que me respeitarem, e tem que me eleger isso, e tem que me eleger aquilo, e tem que reconhecer, porque se não reconhecer, fica triste, e aí deixa de frequentar as imaturidades que a gente encontra, né? Se não tiver um reconhecimento, a irmã fica desanimada, não quer mais, e tem que estar o tempo todo estimulando. O reino está precisando de todas as mulheres, mas para ser liderança precisa ter uma certa maturidade. Precisa ter uma certa maturidade. Autenticidade. Tu me sondas e me conheces, ainda que a palavra não, ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. No Salmo 139, é lindo essa oração, porque nos dá conta do quanto que Deus nos conhece, né? Quando ele diz, eu só pensei, eu nem expressei com palavras orais, nem usei a oralidade, e Deus já sabe a palavra que eu vou usar. Olha, intimidade, né, que Deus tem conosco, e é isso que ele nos recomenda, autenticidade, sermos verdadeiras, né, porque Deus nos conhece. E quanto mais nós convivemos também umas com as outras, nós vamos conhecendo. Um autor da psicologia, da psicanálise, chamado Jacques Lacan, é um francês, ele diz que os amigos são nossos espelhos. Os amigos são nossos espelhos. Ontem eu li uma pesquisa de uma dessas universidades aí estrangeiras dizendo que a solidão entre pessoas idosas está matando mais do que câncer, do que qualquer outra doença, infarto. Então, a solidão, quando as pessoas se isolam, elas ficam mais vulneráveis a doenças mentais, né, psíquicas, emocionais, muito mais vulneráveis, muito mais suscetíveis. Como é importante o trabalho com a pessoa idosa nas igrejas, promovendo o trabalho tecnológico para lidar com o WhatsApp, pelo menos, enfim, para inserir essas mulheres no contexto tecnológico também. A gente sabe de igrejas que usam, que oferecem cursos, porque é uma forma de se comunicar, de se manter conectada, né? Conectada com os netos, os sobrinhos. Então, é importante trabalharmos com autenticidade, porque se, de fato, os amigos são o nosso espelho, os amigos refletem quem nós somos. Então, quando uma pessoa a quem nós temos muito respeito, porque a vida dela é uma vida reta, não é sem defeitos, né? Uma vida reta. E a gente entende por isso com aquela comparação, né, entre o pecador e o pecadeiro. O pecador é quem peca por contingência, mas não sente nenhum prazer no pecado. E o pecadeiro é aquele que peca por prazer. Eu sou assim mesmo, vai ter que me engolir. Se elas me quiserem no grupo, vai ter que ser assim. É aquela atitude arrogante. Ou se não tiver, ela dirigindo, coordenando, ela também não apoia as demais. Deus nos sonda e nos conhece. A gente quer ser referência ou a gente quer ser só líder? A gente quer ser coordenar. Para Jesus nos chamou para quê? Para liderança ou para sermos referências? Uma liderança que seja referência, né? Ou mesmo que nós não estejamos na liderança, que nós sejamos liderança da mesma forma. Da mesma forma. Quantas pessoas eu e você conhecemos? Algumas já até morreram. Que morreram? Foram pecadoras? Claro que foram. Nós assim que aprendemos na nossa doutrina.
na nossa doutrina batista, teológica. Todos nós erramos. Agora, quando nós olhamos alguma dessas pessoas, que eu dizia, algumas já até partiram, nós ficamos procurando para colocar na balança, e vamos colocando na balança, colocando na balança todos os erros, que são muito claros, né? Ninguém fica cego quando gosta de alguém, né? A não ser as paixões, né? Mas o amor não cega ninguém. A gente convive com amigos, com a mãe, com o pai, a gente sabe os defeitos, mas nós não deixamos de amar, porque a gente percebe que as qualidades sobrepujam todos os defeitos. São qualidades, sabe, maravilhosas. São pessoas que têm assim toda a vida, né, voltada para o propósito do evangelho, seja na profissão que tem, na carreira que fizeram profissional. Tudo é em função de viver o evangelho, de ser referência como discípulo ou discípula de Jesus. Outra característica de Jesus que nos ensina muito em relação a como sermos mulheres cristãs e líderes, está lá em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Não fica dizendo para todo mundo que você ora de manhã, de tarde, de noite, não. Fecha a tua porta. Nem teus filhos precisam saber. E ora ali a teu pai em secreto. Viver uma vida discreta, sóbria. Tem mulheres que usam pink, escarpão pink, mas talvez tenha até uma vida sóbria, né? Parece um pouco contraditório, mas não adianta a gente se esconder atrás de um vestido comprido, não adianta a gente se esconder atrás de uma aparência simples, sem maquiagem, sem batom, sem nada. Isso cada mulher escolhe como vai estar. Mas não é isso que faz de nós mulheres arrogantes ou mulheres simples, de coração simples. Eu, particularmente, né? Uma das mulheres que eu tenho como mais humildes cristãs que eu conheci, a Isilda talvez lembre dela, é a irmã Noêmia, lá de Arraial do Cabo, já partiu faz muitos anos, alguns anos, e ela era uma mulher baixinha, muito amiga da minha mãe, eram confidentes, oravam uma pela outra, criaram os filhos juntas lá em Arraial do Cabo, nenhuma das duas, né, nasceram lá em Arraial do Cabo, foram com seus respectivos esposos, que trabalhavam na Companhia Nacional de Álcolis, e ela era uma mulher absolutamente charmosa. Ela não ia para a igreja assim, já com uma certa idade, sem colocar um saltinho alto, sabe? O batom. Ela não tinha máquina de lavar. Não me lembro, depois ela deve ter tido, né? Mas eu lembro que ela lavava roupa, ela tinha 8 filhos, ela teve 8 filhos. Então, é claro, natural, né? O corpo muda. E ela lavava roupa no tanque. E ela colocava um creme, eu não me lembro o que é, minha mãe vai lembrar. E colocava um plástico na barriga do jeito que ela tinha. Ela não podia pagar massagem modeladora, nada disso, porque naquela época era o que tinha. Ela não podia fazer uma cirurgia para tirar o excesso de pele da barriga por causa de 8 filhos, mas ela lavava a roupa dela com esse creme e fazia ginástica com mamãe na praia, porque a dona Mariquita, esposa do pastor Isaac, também Zilda lembra, a dona Mariquita ia para a vila com um grupo de mulheres, porque tinha uma professora de educação física que fazia ginástica com as mulheres da União Feminina da Primeira Igreja Batista de Arraial do Cabo, lá em uma praia chamada Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. Naquela época, quase não visitavam lá a Praia do Pontal, agora fica cheia. Então, vejam, e ela, qualquer pessoa, a Isilda já colocou aqui no chat que lembra dela, é uma referência de mulher. Não vamos confundir. Tem mulheres charmosas, simples, sem uma maquiagem, vestida simples, de uma forma muito simples. E tem mulheres também que são simples de coração e que se vestem, né, de uma forma mais, assim, mais, como nós diríamos, mais expressiva,
um batom, enfim, uma maquiagem. Deus olha o coração, né? Agora, é claro, vamos admitir que a gente está falando de sobriedade. Sobriedade. Não precisa nem interpretar, né? Ser sóbria no falar, o que falar, como se vestir, como andar, porque a vida já é cheia de descaminhos, cheia de abismos, né? Cheia de abismo. Qualquer hora a gente pode escorregar e cair no abismo da doença, de vários abismos, né? E é um filho doente, um filho que se perdeu pelo caminho, enfim. E nós precisamos ter uma vida interior sólida, de oração com Deus. Reunião de oração é muito bom, mas nada substitui aquele momento que nós estamos sozinhas orando, porque aí não tem nenhuma necessidade de ficar procurando palavras, nada, para que as pessoas entendam, né? Dentro do quarto eu falo, o nosso gemido fala por nós, o Espírito Santo é que interpreta nosso gemido, o nosso choro, a nossa queixa, a nossa oração, a nossa palavra colocada de uma forma indevida. O Espírito Santo traduz para Deus, é Ele quem traduz. Então, vida interior sólida, é isso que pode nos proteger quando a dor, quando a surpresa, quando a decepção nos alcança. É isso que pode nos proteger. Porque o dia mau que a Bíblia diz vem para todas, para todos. Alguns conseguem passar por essa vida tendo um caminho menos íngreme, mas uma boa parte de nós, mulheres, não. Passa por essa vida entre vales e montanhas. Entre vales e montanhas. Com dores, decepções, perdas. Mas isso não pode tirar de nós a doçura, a ternura e nos tornarmos mulheres amargas. Quantas mulheres passaram situações dificílimas com maridos agressores, psicologicamente, fisicamente, patrimonialmente, moralmente. Eram pais ausentes ou pais violentos com os filhos, não obstante de frequentarem a igreja, quando chegava em casa se transformava, e nem por isso alcoólicos, mas nem por isso essas mulheres perderam a doçura. São ternas, acreditam no amor, têm esperança, têm uma palavra banhada no mel para as mulheres mais jovens, para as meninas moças. Vejam bem, nós podemos enfrentar o que for na vida, mas Jesus nos oferece a possibilidade, por meio da oração, da intimidade com Ele, de mantermos o vigor na vida. Paciência no processo de formação, tendo por certo isto mesmo, mulheres, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6 é um dos meus textos prediletos, porque fala dessa formação continuada na minha vida, na sua vida, no meu caráter e no seu caráter. Então, o compromisso desse mestre, desse professor, desse coordenador, desse diretor da formação continuada no Evangelho, Jesus, ele não tem compromisso de me dar um certificado amanhã, ano que vem. O compromisso dele me certificar é no último dia da minha vida, quando eu der o último suspiro. Porque até lá ele está aperfeiçoando a obra dele na minha vida. E quantas vezes nós vamos dizer, eu não tenho mais capacidade de falar, eu não sou mais parte do modelo para falar, e Deus vai, pela misericórdia dele, nos tomar como instrumentos em suas mãos, para abençoar outras mulheres. E tudo pela misericórdia, tudo pela graça. Paciência no processo de formação. Porque o que nos acontece nos forma ou nos destrói.
Ai, Soraya, não destrói. Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Já fui destruída muitas vezes. E eu sei que vocês também, né? Cada um sabe o que pode nos destruir. Mas a gente é refeita, né? O choro pode durar todo anoitecer. Então, nós estamos dizendo que isso é uma destruição, né? Chorar a noite toda, nós vamos desidratar. Desidratar. Nós não vamos ter esperança. A noite tem essa potência, né? De nos trazer o medo, o sobressalto. Mas amanhã, poeticamente, tem sempre um significado de coisa nova, de renovo, de esperança. Então, muitas vezes lá na olaria, o oleiro quebra muitas vezes. Nós somos quebradas muitas vezes, em menor, maior proporção. Agora, dentro de nós tem o tesouro, que é o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai fazer conosco vai depender do que nós vamos deixar o Espírito Santo fazer conosco. Exatamente. Teremos o alento e o conforto do Espírito Santo. Então, paciência no processo, mulheres cristãs. Mulheres líderes. Não pense que você foi quebrada e que você tem que ficar assim a vida toda. Só fazendo queixa para as irmãs, só reclamando, só contando as misérias. Levanta a cabeça. Vai com medo mesmo. Vai insegura mesmo. Mas, quando você falar, molha suas palavras no mel. Tá zangada? Molha suas palavras no mel. Alguém te magoou e você quer reparação? Molha suas palavras no mel e vai falar. Sobre tudo que a gente está falando aqui essa noite, eu acho que recai quando Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. A gente está precisando de mulheres mais mansas, que não tem interesse em dar troco, que confia no Espírito Santo para fazer a obra, inclusive em quem nos machucou. Vulnerabilidade como força. Acho isso tão lindo também. A minha graça te basta, mulher, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está fraca, está se sentindo enfraquecida, a vida te deu um tombo, a vida te machucou. A minha graça te basta. O meu poder vai te aperfeiçoar, ou se aperfeiçoa nessa sua fraqueza, nessa sua condição. Você pode estar tirada no chão, gemendo de tristeza, de dor, pela sua decepção, pela sua perda, pela sua reputação, que alguém falou mal de você. Isso é com o Espírito Santo que ele vai fazer. Hoje existe rede social, né? Então dá vontade, muitas pessoas, né? Tem vontade de ir para a rede social e dá um troco pela rede social. Vai lá e apaga. Escreve para desabafar e vai lá e apaga. Mas não posta, não. Só escreve o rastro. Ninguém, sabe? A internet virou a praça de antigamente, né? Que a gente ia para a praça para conversar, encontrar pessoas, amigos. E lá saíam muitas conversas. E a rede social está assim. Vamos ter cuidado, né? Com social. Bom, e a vulnerabilidade como força é isso, queridas. Estão vulneráveis, estão se sentindo enfraquecidas, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não tema. Deus gosta de pessoas assim, né? Que se sentem frágeis, porque Ele pode agir. Quando a gente se sente muito forte, Deus não consegue fazer quase nada com a gente.
quase nada. Olha os poetas. Quando que os poetas escrevem as canções lindas, as poesias lindas? É quando estão sofrendo, né? Não é que Deus queira que a gente sofra. Deus aproveita a contingência. Deus não faz ninguém sofrer. Eu não creio nesse pré-determinismo. Não sou calvinista, os batistas, de um modo geral, não são calvinistas. Então, o sofrimento é uma contingência da vida. Estou vivo, logo sofro. Qualquer mal eu posso sofrer. Há um pastor que deu o testemunho que ele estava numa cama de hospital, num outro município, e ele, em outro estado, e ele estava dando gritos por causa de fortes dores, dores cruéis no cérebro. O tumor dele era no cérebro. E os enfermeiros conversando, era uma cidade pequena, dizendo: olha, eu estou muito triste com o que esse pastor está passando. Ele não merecia isso. Ele não merecia passar por esse sofrimento. E o pastor, amorosamente, disse o seguinte: olha, eu sem querer ouvi o que vocês falavam sobre a minha condição de fraqueza física, da minha doença me consumindo. Quero dizer para vocês o seguinte, e é Deus dizendo para você agora, mulher: o único lugar, porque eles diziam isso, esse lugar aqui não é para esse pastor. E ele respondeu o seguinte: sobre o que vocês disseram, o único lugar que não é feito para um filho de Deus é o inferno. O resto, a gente pode passar por qualquer lugar, por qualquer vale de dor, de sofrimento, de decepção, de desonra. Olha o que aconteceu com a filha de Jaime Kemp, né? Jaime Kemp sempre falou, foi assim, me ajudou muito na adolescência, os livros dele e tal. E aí, o que aconteceu? O Jaime Kemp sempre falou sobre, para jovens, né? A vida sexual do jovem e tal, das jovens, e ele, com uma filha de 17, 18 anos, vindo da faculdade, foi estuprada. A filha do Jaime Kemp. Ele deu esse depoimento há um tempo atrás. Ninguém está livre de nada. Não, eu trabalho com antenas de satélites para raios, nunca um raio vai cair na minha casa. Não esteja tão certo. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Humildade, humildade, porque a gente não conhece o dia de amanhã. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Capacidade de escuta. Todo homem, vou botar mulher, toda mulher seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Tem tanta mulher brava, né? Tanta mulher brava. Jesus está precisando da sua braveza traduzida em coragem, traduzida em amor. Amar quem não é amado, cuidar de quem não é cuidado. É essa braveza que Jesus precisa em mim e em você. Não é ficar irada e perder o equilíbrio com o filho, com a vizinha, com o marido, com a irmã da igreja. E aí junta um grupo para derrubar a irmã da liderança da igreja. Coisa feia, mas existe no nosso meio. Existe, Soraya? Existe, claro. Claro que existe. Senão Jesus não estaria aqui falando para mim, para você, né? Porque a palavra dele se renova, né? De geração em geração. Então, que nós sejamos prontas mais para ouvir. Que a gente fale menos, principalmente quando a gente não tiver o que falar. Quando a nossa palavra não for temperada, não tiver... Não, hoje eu não trouxe tempero na minha palavra, eu não estou bem. Então, eu vou me recolher, porque é mais sábio da minha parte. Então, não precisa ter pressa de falar. Não é por muito falar que você vai ser escutada. E tardia para se irar. Sentir raiva é normal, mas o que você faz com a sua raiva? Sai gritando? As vizinhas te conhecem pelos gritos que você dá em casa, no quintal com seus filhos? Como que as vizinhas te conhecem?
tuas colegas de trabalho. Quando elas estão lá no cafezinho, falando piadinha, sem graça, a gente entra, assim, na brincadeira delas, nas piadinhas, ou a gente é moralista. Nenhuma das coisas são boas. Ser moralista e ser permissiva, nenhuma das duas coisas. A gente tem que ter sabedoria, sabe? Para que as pessoas nos respeitem. E quando a gente tiver, elas até evitem falar perto de nós, como acontece tantas vezes com tantas mulheres. Sabedoria prática e espiritual. Se alguma de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todas dá livremente. Às vezes a gente não tem porque a gente não pede. Porque pedir sabedoria é se pôr no caminho para ser sábia. E uma mulher sábia, peraí, não é uma Mulher Maravilha. Não, não. Nada de Mulher Maravilha. Nada de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha só nos filmes e nas séries de cinema, de TV. Nós somos mulheres, humanas. Podemos errar muitas vezes. Temos nossas fraquezas, temos nossas vulnerabilidades, temos nossos pontos fracos. Mas precisamos do autoconhecimento. Naquele sonda-me, ó Deus, do salmista, é disso que a gente precisa. Sonda-me, ó Deus. Uma sondagem divina, olha que eu sou psicóloga, tem muito mais valor que 10 anos de análise, 10 anos de psicoterapia, gente. Então, ser uma mulher sábia não a exime do sofrimento, da dor, da decepção, do erro. Mas a mulher sábia, ela tem dentro dela uma bússola que a faz ser equilibrada quando tudo está caindo na sua cabeça. Sabe? Ter comando, né? Ou então, a sabedoria de se deixar comandar, às vezes por uma amiga que está mais fora da situação e pode dizer, vai para lá, vai para cá, porque às vezes você precisa de mulheres sábias ao teu lado, aliás, o tempo todo, né? Pesquisas que dizem aí também o valor das amigas na vida de uma mulher. O valor das amigas de uma mulher, na vida de uma mulher. É terapêutico. Sair, tomar um café, tomar um chá com uma mulher, com uma amiga, depois do trabalho, é fundamental para a saúde da mulher, saúde mental dela. E existem pesquisas também que vão dizer isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor é o respeito às coisas de Deus, respeito às coisas de Deus. E se a gente respeita Deus, a gente vai respeitar os outros. Vai respeitar a escolha das pessoas. Fulano escolheu o amarelo. Eu acho que é o azul que é o certo, mas a gente não precisa arrebentar com todas as relações por causa disso. Dentro de casa, nenhum filho é igual. Cada um escolhe um caminho. Então, assim, o respeito ao Senhor nos faz ser respeitosos com os outros também. Porque senão fica tudo muito espiritualizado, muito romantizado. Eu respeito o Senhor. Como assim? Mas essa pessoa não respeita ninguém. Como é que ela diz que respeita o Senhor? Não. Verdadeiramente sereis conhecidos se forem meus seguidores. E ser seguidor de Jesus é, na verdade, ser parecido com ele. Ser respeitoso, empatia com os outros, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Seus amigos estão felizes? Não vai lá, tá. Mas tá triste? Empreste o ombro, né? É assim que as coisas funcionam. Visão do reino, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Isso daria também um outro estudo só desse texto bíblico, né? Mas as mulheres entenderem que ele não está indicando para ter cargo ou ter visibilidade de cargo, não. Ele está dizendo, busque primeiro o reino de Deus, a comunhão, uma vida que pareça com Jesus,
uma vida que cuide das pessoas ao nosso redor, primeiro os de casa, depois todos que estiverem mais perto de nós. Nós vivemos num país pobre, então, cuidar das pessoas pobres, né? Cada prefeitura tem assistência social, então, tem pessoas que têm para distribuir. Distribui na igreja, distribui na assistência social, porque é uma equipe técnica, né? Não é mais uma equipe política que vai puxar para o seu lado, não. É uma equipe que está lá imparcial, que sabe o que fazer com benefícios, com os direitos. E obediência radical à vontade de Deus, né? Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5:8. Jesus nos dá uma aula também de obediência. Ele era filho, Deus, mas o lado dele humano precisava aprender a obediência. Esse texto também é muito forte. Então, e a formação contínua que a gente tem falado, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, seguir a paz com todos. O anterior, né? Romanos 12:2, Paulo dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é uma experiência emocional. A experiência com Jesus não é emocional. A experiência com Jesus quase nunca é romântica. Tipo assim, luz de velas, uma praia linda, fazendo um passeio no transatlântico, num mar muito sereno. Geralmente não é. Encontro com Jesus é tipo Jacó, que encontrou o anjo, que a teologia nossa diz que podemos entender como a personificação de Jesus. No Novo Testamento, é Paulo andando no caminho para Damasco, que ele ficou cego. Então, o encontro com Jesus na nossa vida, os nossos encontros com ele, que são marcantes, são sempre muito cheios de conflitos. Não espere encontrar Jesus, né? Só no lugar sereno. Nossa, que confusão que está! Vamos tentar ver Jesus andando sobre as águas? As famílias estão passando apertos, né? Conhecemos famílias que passam aperto e tal. Discretamente, vamos ajudar. Se a gente tem um pouco mais, vamos lá levar alguma coisa, sem que ninguém saiba do grupo, que ninguém saiba. Olha, irmão, estou vindo aqui. Eu vim porque eu senti desejo. Às vezes a irmã cria netos, né? Muito comum hoje, avós terem netos em casa e sustentarem com seus orçamentos filhos sem emprego. Então, a vida financeira das famílias oscila muito. E a gente pode transformar situações com esses gestos nossos de amor, de afeto, de empatia. Pode passar? Não vai dar tempo da gente chegar no bloco 3, né? Que horas são? Nossa, 9h10. Mas eu vou deixar com a Isilda, com certeza ela vai passar para vocês, e talvez no outro momento vocês possam também ver a próxima etapa do bloco 3, as mulheres no século 20 e 21, mas eu acho que a gente já da contribuição, da ação do Espírito Santo a nós do século, mulheres do século 21. Ele está falando ali, naquele contexto, para mulheres muito diferentes de nós. Muito diferentes de nós em muitos aspectos. Mas, ao Oi, mesmo Gabriel! a palavra de Deus, ela e ela nos alcança em qualquer geração, em qualquer contexto. Tem uma mulher indiana agora estudando o Evangelho de Jesus. Tem uma mulher muçulmana lá no Afeganistão que se converteu ao cristianismo e está aprendendo sobre ser mulher cristã. Em cada contexto. É isso. Eu espero, assim, que essa nossa reflexão, vou abrir agora para vocês,
essa nossa reflexão nesses 2 dias de aula para a liderança de mulheres cristãs, nesse tempo, nesse século de desafios, onde a pós-modernidade vem trazendo muitos desafios, desafios na filosofia, na sociologia, na teologia também. Talvez um dia a gente possa conversar sobre esses desafios nesses diversos âmbitos sociais, né? E teológicos e, enfim, filosóficos, porque vai também nos instrumentalizar para que nós conversemos e falemos da razão da nossa fé para todo tipo de mulher. Uma mulher que não sabe ler e escrever e para uma mulher que teve acesso aos saberes e se graduou, se pós-graduou. O desafio é alcançarmos todas as mulheres, em todos os lugares. E nós não faremos isso com o nosso cabedal de saber, com a nossa roupagem evangélica. Nós vamos conseguir isso com respeito, com amor, com empatia, com solidariedade. É assim que nós vamos alcançar, principalmente as mulheres que estão ao nosso lado e também a nós mesmas, né? Muitas de nós não alcançou nem a si mesma, quanto mais outras mulheres que estão ao seu redor. Mas que Jesus está sempre aí te esperando para que ele te leve ao lugar dele, mas para que você se encontre com você também. Que Deus nos abençoe. Aberto Amém. a perguntas. Amém, Soraya. Que coisa boa a gente ouvir, né, de uma forma tão suave, tão verdadeira. E eu tenho certeza que entrou muito na vida de cada uma de nós. E o que fica para a gente é a necessidade da busca, né, dessa identidade cristã. E quando a gente fala identidade, a gente sabe que identidade é aquilo que é idêntico, que não difere em nada do outro. E aí, nesse caminho, Soraya, eu queria que você nos apresentasse um desafio, né? Enquanto mulher cristã, mulher de Deus, alguém que fez teologia, que conhece a natureza da mulher, nesse desafio, né, da gente não destoar daquilo que Jesus é. Qual é o caminho assim mais urgente que nós, mulheres líderes cristãs, precisamos tomar para sermos verdadeiramente idênticas, né, a Jesus? O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, eu vou usar, tomar novamente a fala, né, de Jesus. Aprendei de mim, que sou suave e manso. Nós precisamos, né, traduzindo, adjetivando, buscando os sinônimos para esses 2 adjetivos, né, mansidão, humildade, mulheres que se pareçam com Jesus nesses termos, né, a mansidão evoca muito compaixão. Ter paixão pelo Evangelho é necessariamente ter paixão pelas pessoas. Muitas pessoas que são líderes não gostam de pessoas, acabam não gostando de pessoas, porque as pessoas são muito difíceis. Nós somos muito difíceis. Não é o trabalho que é difícil. Conviver com as pessoas é muito difícil. Os professores estão exaustos nas escolas pelo mundo afora. Todo mundo que trabalha com pessoas, crianças, jovens, está muito cansado, porque os tempos, o novo tempo, requer o que às vezes a gente nem tem para dar. Vou fazer uma licença poética aqui, citando Djavan,
músico brasileiro, né, da canção popular brasileira, quando ele fala, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá quantas vezes eu e você não temos para dar como mulheres. Por que que nós temos que dizer que nós temos o tempo todo? Mas a vida quer que nós, precisa que nós ofereçamos alguma coisa. Seja a nossa família, seja a igreja que precisa, seja vizinho, seja amigos. Às vezes a gente não fala como a gente está, mas a gente está cantando Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. A gente não tem, as pessoas não sabem que a gente não tem, humanamente falando, mas a gente experimenta o Espírito Santo nesse momento. A gente experimenta a promessa do aperfeiçoamento do poder de Deus nesse lugar do nosso vazio, que é a nossa fraqueza. Nós nos sentimos mulheres vazias, no sentido de não ter que, mas ter que ter para dar. São duas exigências, dois caos, não ter e ter que ter para dar. Eu acho que mulheres, principalmente, foram muito chamadas para estar nesse lugar de oferecer amor, uma escuta qualificada. Quantas as mulheres são conselheiras na igreja, muito mais do que os homens, né? Na psicologia, muitas, até homens preferem mulheres pela sensibilidade, pela facilidade que tem de escutar, sem julgar. Então, Isilda, essa tua proposição, né, de termos um desafio, eu acho que é aprender a humildade, a mansidão com Jesus, porque nós não seremos reconhecidas no final das contas pelo tempo que a gente liderou, pelas viagens que a gente fez. Não seremos. Quantos livros a gente escreveu, quantas graduações nós temos, pós-graduações, nós seremos lembradas por quem nós fomos, mulheres. Quem conviveu mais perto de nós vai poder dar esse testemunho. Então, a gente passa a vida querendo ser reconhecida de muitas formas, mas eu acho que pela mansidão, pela humildade, acho que é um desafio enorme, Isilda. Mansidão e Amém. humildade. Vamos perseguir esses desafios, né? Está aberto aí para qualquer outra pergunta, dúvida. Quem tiver, só abrir o microfone e apresentar a pergunta para a Soraya. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma Oi. contribuição? Sim, no Congresso Estadual nosso, né, de mulheres, em Rio Bonito, ano passado, o pastor Rafael, que é o presidente da convenção, ele fez Você é de Rio Bonito? Isso, eu trabalho em Tá. Rio Bonito, sou eu, Soraya. Ai, que bom te ver. É uma Beijo. colega de trabalho. Isso. Que legal. Nossa, e ela, Aí, olha, ela trabalha com mulheres em situação de violência, trabalhou sim, muito tempo. Que bacana. Eu já estimulei a Isilda para que nós façamos um trabalho para mulheres, né? Infelizmente, aham, o número é grande de mulheres evangélicas que sofrem violência doméstica, né? E você Já lá está no seu sim. projeto já deve. tá na pauta, já está na Então, tá pauta. bom. Que A bom. Alessandra Miranda é uma referência nisso, tá? Pode pensar nela. Olha aí, olha. Obrigada. Então, a minha contribuição seria a seguinte: aí o pastor Rafael, que é o presidente da convenção, ele disse que Salomão pediu a sabedoria. E nós, mulheres, já ganhamos, quando em Provérbios está a mulher sábia edifica sua casa. Aí eu queria só uma explicação melhor dessa comparação Uhum. que ele fez. Pergunta difícil, Alessandra. Não podia maneirar, não? É porque eu também fiquei. Então, Alessandra e demais mulheres,
Talvez seja, na verdade, assim, porque a Bíblia não tem contradição. A Bíblia, ela vai se complementando, né? Ela vai se complementando no sentido de reafirmar, no sentido, embora do Velho Testamento para o Novo, é claro, né? Há uma diferença enorme. Jesus, ele não veio terminar com a lei, ele veio interiorizar a lei, subjetivar aquela coisa que era só visível. Jesus deu um sentido muito mais profundo ao erro, ao nosso pecado, né? Então, quando se diz, né, que a mulher sábia ela edifica o lar, eu acho que você entende assim também, não tem contradição. O que está dizendo é que essa mulher que alcançou a sabedoria, ela pediu sabedoria e Deus deu, ela vai edificar o lar. Agora, eu já tive com mulher, Alessandra, e você também já deve ter tido nos seus aconselhamentos, no próprio consultório, que algumas mulheres, não obstante terem sido mulheres extremamente fiéis a Deus, tiveram filhos que fizeram escolhas erradas na vida. Nossa, tem uma especial na minha vida que é maravilhosa, ela já partiu também. Fizeram escolhas erradas e ela sofreu a vida toda e a gente conversava com ela. Foi ela, foram escolha, o livre-arbítrio. Então, o que dizer de Deus, né? Que os filhos fizeram escolhas erradas também. Então, eu penso que é isso, sabe, Alessandra? É uma compreensão de que a mulher que escolheu ser sábia, ela vai edificar o lar dela sim. Porque, na verdade, se Jesus veio interiorizar a lei, ele veio interiorizar a nossa percepção, a nossa compreensão sobre dignidade. Por exemplo, então, uma mulher que é sábia, ela perde os filhos para o crime, por exemplo, certo? Os filhos fizeram as escolhas que quiseram fazer. Mas ela perdeu a dignidade dela? Não. Quem perdeu foram os filhos. Mas essa mãe não perdeu a dignidade dela. Até muitos policiais falam: olha aí o que você está fazendo com a sua mãe, fazendo sua mãe sofrer, não é? Que a gente vê, às vezes, na televisão. Até os policiais percebem que quantos homens estão presos com nome bíblico. E a gente sabe que são filhos, netos de crentes. O que está acontecendo lá, né, na comunidade da favela de Israel é um narco-crente, né? Eles são filhos de pessoas evangélicas, cristãs. Eles se dizem evangélicos, porque eles não admitem uma outra espiritualidade. Mas eles não são discípulos de Jesus. Eles não seguem o evangelho. Então, assim, agora, as avós perderam a dignidade porque eles estão no tráfico? Não. As mães perderam a dignidade? Não. Ninguém perde a sua dignidade porque um erro, algo que você não queria que acontecesse na sua casa, aconteceu. Não sei se eu consegui, Alessandra, alcançar um pouco. Conseguiu sim, foi perfeito. Obrigada. É prazer te encontrar no grupo de Tá, mulheres. A gente só se vê nos grupos de trabalho, né? isso, foi Prazer. muito bom, Saber que bastante você é surpresa também. evangélica também. Muito Isso prazer mesmo, mesmo. obrigada. Prazer dobrado. É. Gente, Soraya, posso fazer uma pergunta? claro. Eu sou a Carla, sou de São Gonçalo. Um prazer e boa noite para todas, né? Está sendo um prazer poder aprender um pouquinho mais com vocês. O ensinamento tem sido maravilhoso, Soraya. Eu queria que você pudesse assim, tirar uma dúvida em questão da mulher no pastoreio, quando a mulher é chamada para o ministério pastoral. Aqui dentro de São Gonçalo, eu percebo que há uma certa divisão. Alguns pastores não aceitam, algumas igrejas não aceitam, outros já vê a mulher nessa posição de liderança como chamado por Deus, e eu creio que se ela está lá é porque Deus a chamou. Mas, assim, eu queria entender melhor por que está havendo essa divisão em determinadas igrejas da nossa denominação mesmo.
Você poderia explicar se realmente isso é bíblico, se chamou, não chamou? Porque teve um pastor que foi meu professor no seminário, e ele falou assim, Deus chamou o homem para fazer, mas se o homem não se levantou para fazer, então ele está levantando um novo grupo, que seria nós, as mulheres. Carla, obrigada por você encaminhar a sua pergunta, pela confiança, né? Olha, Carla, será que Deus está levantando, nesse novo tempo, as mulheres? Ou ele sempre as usou como instrumento, com os devidos limites de cada geração, não é? Olha quantas mulheres estão na genealogia de Jesus, olha quantas mulheres estiveram ao lado de Jesus, participaram, né, ativamente com os discípulos, enfim. Então, assim, em Jesus a gente percebe que o lugar das mulheres é perto dele, fazendo a vontade dele. E na semana passada eu dei o exemplo, né, de que eu também no seminário ouvi isso, né, da parte de uma mulher, da Delcinalva na época, de Souza Lima, ela dizendo, isso há 30 anos, que as mulheres elas iam para o campo missionário muito distante, onde muitos homens não iam, porque geralmente iam mulheres solteiras, né? Terminavam o Iber e iam para o campo missionário. E lá elas não casavam. Então, elas implantavam a igreja, elas faziam todo o trabalho de crescimento, né? Bíblico, no evangelho, cristão e tudo. Então, 50 pessoas estavam decididas que queriam fazer parte daquela comunidade cristã. Tinha que esperar 6, 7 meses para um pastor lá da cidade poder ir até o campo. Isso ela já tinha construído não, desculpa, o templo, que a igreja, né, já estava construída, vamos lá, 50 membros. O templo, ela levou tijolo, ela ajudou a virar laje, tudo. O pastor, o homem, foi lá só para batizar e depois mais não sei quantos meses para servir a ceia. Então, essa discussão ela é antiga entre os batistas mais ortodoxos que eu conheço, já havia essa discussão, assim, de que esse entendimento de que a mulher ela pode estar no pastoreio, ela pode estar no ministério, porque, na verdade, ela está, sempre esteve nos campos missionários, mas nós nunca demos a ela esse status, não é status no melhor sentido da palavra, não é status, mas essa credencial, essa posição ministerial a elas. Mas elas sempre estiveram, eu acho que vocês concordam comigo, né? Os campos missionários contam uma história de um amor feminino pelas vidas incrível. Muitas mulheres, muitas conhecidas e anônimas, que morreram anonimamente, mas que deram, assim, fizeram da sua vida, da sua juventude, da sua vida adulta, da sua velhice, um propósito para estar entre as pessoas falando do amor de Jesus, do exemplo de Jesus. Não sei se eu respondi, Carla. Obrigada, a senhora respondeu assim, é exatamente o que eu penso, e assim, é bom ouvir que outras pessoas pensam a mesma coisa, né? O chamado de Deus é para todos, é onde Ele quer e conforme Ele quer. Uhum. Sim. Alguma outra pergunta? Senão a gente vai caminhando para o encerramento. Infelizmente, tão bom a gente estar aprendendo juntas, né? E crescendo, não apenas enquanto líderes, mas enquanto mulheres que somos, né? Mulheres cristãs, e estamos aqui para reproduzir esse aprendizado também. Não sei se alguém tem mais Zilda, alguma tem uma mão pergunta. levantada, que é a Luciana. Não sei se ela quer Luciana, falar. Oi, queria sim, boa noite, minhas irmãs. Eu gostaria de falar do meu contentamento de estar participando dessa mentoria. Irmãs, a primeira aula e a segunda, Deus falou profundamente ao meu coração
confirmando algo que eu ouvi quando estava orando para aceitar ou não esse desafio, que foi um missionário que teve na minha igreja. E ele compartilhou com a igreja, e quando ele aceitou, né, o desafio missionário e tal, aí ele ficou perguntando ao Senhor assim, o que eu vou fazer, né, para onde eu vou? E a resposta que Deus deu para ele é que era para ele ser. Ele foi chamado para ser e não para fazer. Então, com esses 2 dias, Deus tem confirmado isso ao meu coração, que nós fomos chamadas para ser e não simplesmente para fazer. E, dentre outras coisas que, principalmente hoje, né, eu ouvi sobre o nosso chamado para cuidar de pessoas, né? E não tem como liderar mulheres cristãs em missão se não estiver predispostas a cuidar de mulheres, né? Primeiramente, eu acho que essa coisa de cuidar, o cuidado, é algo muito mais intrínseco em nós, mulheres, né? Acho que Deus já colocou lá no pacote, do que nos homens. Mas, enfim, esse cuidar dos nossos, das mulheres que nos cercam e das mulheres da nossa igreja. E das mulheres que precisam de Cristo, né? Então, assim, Deus tem confirmado isso. Estou muito contente com tudo que eu ouvi hoje, principalmente. Semana passada também, a última aula também foi muito boa, né? Mas hoje eu fiquei muito contente, Deus confirmar essas Amém. coisas que Ele me Amém. chamou para ser, que Ele me chamou para cuidar de pessoas e não para fazer tarefas. As tarefas fazem parte, né? Mas eu entendo que Deus chamou a mim, todas as minhas irmãs que estão aqui, para cuidar de pessoas, e às vezes cuidar em segredo, né? Então, que o Senhor... Enfim, recentemente lá na igreja a gente fez diferente o estudo da revista Visão Missionária. Bem-aventurados misericordiosos. Aqui a gente usa umas estratégias para atrair mulheres, né? A gente não usou como estudo da revista, a gente fez um evento lá de mulheres misericordiosas. E uma das coisas que a gente conversou lá, a gente chegou à conclusão, que até em Mateus 25, né? Quando Jesus fala sobre o grande julgamento, que o que ele de fato espera de nós, que naquele dia, né? Vai ser o X da questão, vai ser: cuidou de pessoas? Não se eu liderei, né? Quanto tempo de igreja, quantos estudos bíblicos eu fiz, mas se eu cuidei de pessoas. Então, assim, literalmente, eu e todas as minhas irmãs que estamos aqui, nós fomos chamadas primeiramente para cuidar, só que com um peso maior, levar outras a cuidar também, né? Então, estou muito contente de estar participando e está sendo muito clara essa mensagem para mim. E, assim, esse cuidado que a mulher tem, pode ter, né, sobre seus familiares e as demais mulheres que, né, que a cercam, ele já estava presente em outras culturas, em outros tempos, está presente agora, independente de reconhecimento ou não, independente dessa questão de feminismo, machismo, enfim, independente disso, de se isso aflorar ou não aflorar, a cultura que for, existem mulheres que estão presas em culturas opressoras, e mesmo assim são chamadas a cuidar de pessoas. Então, isso não nos impede a cuidar de pessoas, e a gente está vivendo um tempo muito bom, de muita liberdade para cuidar das pessoas. E às vezes a gente perde tempo com tanta... Né? E o que Deus espera de nós é simplesmente que a gente cuide, que a gente ame, que a gente olhe com graça e misericórdia e menos julgamento e cuide de pessoas. Então, estou muito contente que é o que está sendo falado aqui, Deus está sendo muito claro. Estou muito contente de estar participando. Luciana, você está contente? Muito. Imagina nosso coração. Deus é muito bom. Eu estava aqui pensando, antes da sua fala, o que a gente poderia oferecer a Soraya por tão grande contribuição. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Como Deus é tremendo, a gente idealiza alguma coisa, a gente projeta e Ele faz muito além, como a própria palavra diz, né? E você está dando um presente maravilhoso para a Soraya, né? Para nós, com essa resposta sua, com esse posicionamento. E eu quero te pedir uma coisa, um dever de casa. Ai, Jesus. Essa sua colocação de vocês estão usando estratégias para atrair
para inspirar outras mulheres. Você vai colocar lá no nosso grupo, amanhã a gente vai abrir, tá, para a participação de vocês. Quais seriam essas estratégias, Luciana? Você vai ajudar muito a esse grupo de líderes. Estou gostando muito dessa sua colocação, quero trazer você para perto de nós. A gente está descobrindo pessoas maravilhosas que podem contribuir muito para esses objetivos que nós temos para a nossa União Feminina Fluminense. Deus é Amém. bom demais, como dizia meu pastor O Fanny, tempo Deus é todo. bom toda a vida. E você é de Cabo Frio, não é? Nossa, eu estou aqui pensando isso também, Zilda, uma conterrânea minha de Cabo Frio. Nasci em Cabo Frio, Eu tô no aqui, Hospital Santa Rosa, não, Hospital Santa Isabel. Nasci ali. mas eu sou de Belford Roxo, eu estou aqui há 11 anos, mas a minha igreja lá era da Associação Caxiense. Ah, tá. Eu tive Belford Roxo essa semana passada. Tive É, a Belford gente Roxo lá. Eu ainda tenho uma irmã lá, meus irmãos saíram, só tem uma irmã minha lá. Eu fui a trabalho lá. Gosto Luciana, muito sua da pessoa. contribuição está fechando com chave de ouro o nosso módulo, né? E como a Soraya falou, a Soraya tem muita coisa para contribuir, a gente vai se encontrar em outros momentos, com certeza, de forma assim, não muito formal, talvez, mas assim, para crescimento também. E como a própria Luciana falou, nosso papel maior enquanto líderes é ajudar pessoas, né? Nas nossas falas, a gente entende, nós lideramos pessoas, não lideramos coisas. Então, para isso, a gente precisa estar preparado. Então, queridas, por causa do avançar da hora, eu queria pedir a Joyce que desse uma palavra assim, incentivadora. Não sei se todas que estão aqui já estão inscritas para a nossa Assembleia dia 19 de julho. Se não estão, corram para se inscrever. Joyce, o que você pode nos dizer aí acerca da nossa Assembleia, para as meninas se entusiasmarem? Olá, irmãs, boa noite. Que bom, né, ouvirmos essa palavra da Soraya. Que Deus te abençoe, viu, Soraya? Muito bom ouvir os ensinamentos que Deus colocou no seu coração para nos ensinar, né? Então, a gente fica feliz com esse momento. E como a Isilda está colocando aqui, irmãs, nós temos muito o que fazer, né? Para ajudar pessoas, para contribuir para o reino. E nós temos a nossa assembleia aí chegando, nós queremos a presença de vocês, a participação, porque não é apenas um encontro, não é apenas um momento que vamos estar nos encontrando para nos abraçarmos ou para falarmos de relatórios, mas sim para estarmos ali trabalhando para o reino, juntas, em comunhão feminina, fazendo o nosso trabalho, abençoando pessoas, e ali sim estaremos também falando do que nossa União Feminina tem feito no Estado. Então, a contribuição de vocês estarem ali conosco é muito importante. E a gente sempre fala, a União Feminina não é a diretoria da União Feminina, não é a executiva, não são as coordenadoras, a União Feminina somos nós, todas nós. Então, nós precisamos estar unidas e trabalhando. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição para a nossa Assembleia. Muitas pessoas ficam preocupadas com o local, com receio de violência. Irmãs, violência nós temos no Estado todo, aliás, no mundo todo, né? A gente tem que ter prudência. Prudência a gente tem, então a gente vai seguindo juntas. Então, se você fez sua inscrição, mas alguma irmã ainda não fez, compartilhe com ela para que ela possa estar junto conosco nesse dia, no dia 19 de julho, na PIB da Pavuna. Mas no dia 18 de junho, estaremos juntas com a nossa convenção com as Mensageiras do Rei. Então, se você tem Mensageiro do Rei e quer levá-la para participar da Assembleia da Convenção com o Coral das Mensageiras, leve suas meninas no dia 18 de junho, onde estaremos junto com a nossa convenção. Então, vamos trabalhar cada vez mais. Nós temos a nossa diretoria aqui, as coordenadoras trabalhando, promotoras regionais, eu junto com a diretoria, e nós vamos estar reunidas ali, junto com vocês, engrandecendo o nome do nosso Senhor. Amém? Amém. Olha, e uma coisa que nós estamos dando bastante ênfase, a nossa programação da parte da tarde vai estar focada para as novas gerações.
Então, levem as adolescentes, as jovens. Vamos ter a Raquel Zarnotti como nossa preletora e logo depois um painel também com a temática voltada para essa nova geração. E estejam orando. Nós já estamos orando, pedindo a Deus que nos proteja, que nós sejamos uma marca ali naquela cidade e que nada venha atrapalhar aquilo que Deus já tem planejado. Então, eu quero contar muito com vocês. Vocês são a razão, né, de ser de tudo que a gente faz. E propague também nas suas igrejas, ainda dá tempo de correr e fazer a inscrição. Nós queremos encerrar, vou pedir a nossa segunda secretária, a irmã Natalina, que ore agradecendo a vida da Soraya, que Deus continue te abençoando, Soraya, que você seja essa voz, né, de sabedoria, de edificação. E também, Natalina, ore pela vida da nossa querida Lindalva, que está aqui conosco. Lindalva perdeu a sua mãezinha no sábado. A gente sabe que Deus está consolando, está tratando da família. Então, Lindalva, receba o abraço nosso. A gente já fez isso com você, mas de toda a União Feminina. E Natalina vai estar orando, né, como gratidão a Deus por tudo que Ele já nos proporcionou. E, queridas, lá no grupo, nós colocamos a planilha com todo o nosso currículo para o curso até o mês de outubro. Vá lá, pega, coloca na sua agenda para não perder nenhuma aula. Próximo dia 15, sem ser terça-feira que vem a outra, nós vamos ter também uma pessoa muito especial, que é a Cássia Dias, falando sobre o exercício de uma liderança com excelência a partir do modelo de Jesus. Ninguém pode perder, tá bom? Então, vamos orar com a Natalina. Antes da Natalina orar, Isilda, lembrando as irmãs, quando acabar a oração, para que vocês abram suas câmeras para a gente tirar foto. Tá? Isso. Lembrando também que algumas irmãs perguntaram, nós estamos gravando a aula, mas no momento oportuno nós vamos estar publicando também no grupo as aulas, tá? Só peço para vocês esperarem um pouquinho. Então, acabando a oração, abram as câmeras e vamos tirar foto. Joyce, antes da oração também, quero agradecer a oportunidade, o convite, Zilda, pela confiança de estar falando a esse grupo tão seleto de mulheres que são líderes no Fluminense, líderes cristãs, e que aquilo que a gente não consegue fazer, a gente acredita que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Nós somos muito imperfeitas, nós somos muito incompletas, nós somos, né, insuficientes, mas nós cremos, né, na suficiência de Deus. Então, Amém. Mais uma vez, obrigada, Joyce, aí, pelo seu cuidado técnico, com tudo. Obrigada a todas as mulheres. E tem um lugar também de reencontrar amigas de trabalho que há tanto tempo eu não via. Desconecta lá para mim. Isilda, eu posso te ligar depois, por telefone? Claro, com certeza. Agora, daqui a pouco eu falo tá? rapidinho. Estão me ouvindo? Desconecta lá para mim. Estão me ouvindo bem? Estamos. Então vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, diante de Ti, nos resumimos, Senhor, a dizer que o nosso coração está grato a Ti. Nosso nome agora, nosso coração, nosso desejo é gratidão. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio que o Senhor proporcionou a nós estarmos nesse tempo, Senhor, nessas duas aulas. Obrigado pela vida da irmã Soraya, que se disponibilizou para estar aqui, falando para nós, trazendo suas experiências, tanto suas experiências de vida espiritual, de vida eclesiástica, mas também experiências profissionais. Obrigado, Deus, porque podemos, neste tempo, estar desfrutando, Senhor, dessa palavra, dessa companhia e desse cuidado Teu. Obrigado, Deus, pela vida da Lindalva, que está conosco. Quero te agradecer, Senhor, pelo tempo, Senhor, que ela viveu com sua mãe e também agradecer pelo cuidado Teu com a vida dela e de toda a sua família, assim como da irmã Edna e de todas as pessoas todas as famílias que estão enlutadas.
Te coloco também agradecendo a vida da irmã Valtemira, que já está se recuperando, e pedindo, Senhor, sua misericórdia, sua mão protetora sobre a vida da tia da Joyce. Obrigado, Deus, porque podemos ver a cada instante, a cada momento, o teu poder diante dos Amém. nossos olhos. Obrigado, Deus, pela vida de cada uma mulher que aqui participou nessa noite. Agora, Senhor, dá-nos um restante de noite, dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade na tua presença. Pai, obrigado, porque o Senhor tem colocado e despertado mulheres para o teu trabalho. Obrigado, Senhor, porque elas têm compartilhado conosco o que tem feito, o que tem dado certo, o que tem tudo de bom que podemos ainda fazer e de melhor para o teu reino. Obrigado por tudo. Essas bênçãos eu te peço agradecida em nome de Jesus. Amém.